Olá, hoje aqui no Painel Univale a gente vai conhecer um pouquinho da Central de Penas Alternativas que funciona em Santa Catarina inteira e aqui em Itajaí, na comarca de Itajaí. Aqui no estúdio eu converso com a Andréia Melo Bernardi, que é a coordenadora da Central de Penas Alternativas aqui do município. Obrigado pela sua presença, Andréia. A gente já conhece penas alternativas de muito tempo, né? Agora, a partir de 2013, isso foi criada a Central de Penas Alternativas. Quais são as vantagens da criação dessa central para as comarcas aqui em Santa Catarina? Sim, então assim, aqui em Itajaí a gente começou em junho de 2013. No estado, começou em 2012. A gente funciona a partir de um decreto, do governador, e essa Central de Penas é um programa com a parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania, o Ministério Público e o Poder Judiciário. Então, assim, são essas três parcerias se uniram para criar esse programa que tem o objetivo principal da Central de Penas Alternativas é a ressocialização do indivíduo. Então, aqui a gente já tem no estado em 7 cidades essas centrais e a ideia é implantando em todas as comarcas do estado. Agora fica mais facilitado, com uma estrutura montada com psicólogo, assistente social, fica mais facilitado para o estado e também para a pessoa que vai cumprir a pena, Isso, a importância desse programa, como tu já falou, isso já existia, as penas alternativas, mas a importância do programa é exatamente essa equipe diferenciada, com psicólogo, assistente social. A gente vai fazer uma leitura mais ampla desse indivíduo, tentar entender o que levou essa pessoa a cometer esse crime, essa contravenção penal. Então, a gente faz toda essa análise para que a pessoa não volte a cometer um novo delito, para não ser reincidente. Então, a gente faz toda essa análise. E aí, nessa entrevista psicossocial que a gente fala, a gente vai perceber, foi um problema porque eu estava sem emprego, não tem muita capacitação. Então, a gente tem parceria com o município, com o FEAP, com o Pronatec, emprego e renda a gente encaminha. É um problema de saúde. A gente estende esse atendimento para a família também. Nossa. Então, a gente percebe, eu tenho um filho que tem um problema e a pessoa às vezes não sabe muito bem onde procurar, A gente ajuda, auxilia, faz esses encaminhamentos também para toda a rede, O que a gente puder ajudar para que essa pessoa, consiga conviver na sociedade de uma forma de uma forma mais saudável, de uma forma melhor, mais inserida, a gente tenta fazer todos esses encaminhamentos, além de fiscalizar a prestação de serviço, essa pena que ela tem que cumprir. Então, vai um atendimento um pouco além. Agora, quando o juiz ele julga, o Ministério Público oferece a denúncia, o juiz vai e julga, bate o martelo lá, assim, a pena, eu vou te dar 2 anos para cumprir uma pena alternativa. Daí é que ele é encaminhado para essa central. Aí que começa todo o processo de encaminhamento, é isso? É isso. Então, o juiz determina, depois do processo, e aí ele dá a pena, e aí ele já encaminha para a central, na própria pena, na condenação já tem que ele tem que procurar a central de penas. Então, ele chega lá, na central, e ele é atendido pelo nosso assistente administrativo, inicialmente, e aí ele é encaminhado para essa entrevista psicossocial que eu comentei. Então, a assistente social vai atender ele numa sala separada, vai fazer toda essa verificação, conhecer um pouco da história dessa pessoa, e ela já vai ter esse conhecimento do tipo de encaminhamento que tem que fazer, o que precisa para essa pessoa, se ela realmente tem essa necessidade, E aí depois vem a psicóloga, atende também, e aí começa também a verificar a saúde mental, a forma como a pessoa se vê, o perfil dessa pessoa, um perfil que melhor se encaixa na instituição que a gente vai encaminhar. E há uma parceria com instituições? Hoje, aqui em Itajaí, são quantas instituições que trabalham com essas pessoas que cumprem essa pena alternativa? A gente tem 64 parcerias hoje, com instituições, com ONGs, órgãos públicos, secretarias municipais. A gente está sempre trabalhando para novas parcerias, para ter uma gama grande de necessidades para a gente poder encaixar essas pessoas. Quais são os principais delitos ou delitos que se enquadram nas penas alternativas que o juiz dá a pena alternativa para a pessoa, Andréia?
Então, para uma pessoa receber uma pena alternativa, né, tem que ser, não são todos os crimes, né? Então, são crimes de menor potencial ofensivo, sem violência, grave e ameaça. Então, é aquela pessoa que não tem essa necessidade de ela ser tirada do meio que ela está vivendo, ela trabalha, ela está inserida na família e não tem essa necessidade dessa pessoa ser presa. Não tem o perfil de ser presa, ela não oferece risco, né, para as pessoas. Então, são crimes fiscais, crimes ambientais, furtos, crimes de trânsito em geral, vários delitos assim, mas assim que não tem esse perfil de tirar a pessoa do convívio e a pessoa ter que ser presa. Durante esse período que ela cumpre a pena alternativa, ela pode ter uma vida social normal, por exemplo, assim, trabalhar e depois de cumprir a pena? Como é que fica isso? Então, isso é bem importante essa tua pergunta, assim. A pena, ela vai cumprir, ela cometeu um delito e ela vai pagar por isso, né? Mas essa pena não pode atrapalhar o horário de trabalho da pessoa. Então, sempre tem que ser adaptado, né, que não atrapalhe o horário de trabalho, porque senão também não teria sentido, né? O nosso objetivo é a ressocialização e eu vou atrapalhar o trabalho, né, que é o sustento da família. Então, a pessoa trabalha no horário comercial. A gente tem instituições que funcionam à noite, instituições que funcionam no final de semana, né? E aí aqui tem muitas pessoas que trabalham por turnos, então, eu trabalho à tarde e ela cumpre de manhã, né? Às vezes a pessoa autônoma trabalha por conta, o que a gente orienta, então tira um dia dessa semana, né? Um dia da semana para você cumprir e compensa no final de semana, porque instituições de fim de semana são normalmente mais difíceis, assim, né? Então, assim, o objetivo é que não atrapalhe o horário de trabalho da pessoa. Isso é interessante, né? Assim, e são diversas instituições como ONGs, creches que cuidam de menor. Como é que é o perfil das parceiras, assim? Tem todo tipo. Todo tipo. Tem escolas, a gente é parceiro das escolas municipais e estaduais, tem ONGs que atendem idosos, que atendem deficientes físicos, que atendem, né, o perfil é bem variado, assim. E aí, para isso, a gente tem o cuidado também nessa entrevista, por isso essa equipe, né, equipe técnica, para fazer esse perfil, porque a gente também não pode correr o risco de mandar uma pessoa inadequada para um lugar, vamos supor que tem criança, né? A gente tem muito cuidado com isso, assim, né? Quem é que a gente vai encaminhar para essa instituição? Então, a gente também tem bastante cuidado com isso, assim, quem vai mandar para quem? Por isso que quando a gente faz a parceria com a instituição, a gente, né, explica muito bem como é que funciona o programa, porque no início as instituições ficam um pouco assustadas, vem um apenado, eles falam, né? A gente não chama de apenado, a gente chama de beneficiário na central, porque a gente entende que essa pessoa recebeu um benefício, né, de cumprir a pena dela, né, em liberdade e contribuindo para a sociedade, que normalmente é no bairro que ela mora, então, assim, são as pessoas conhecidas dela, da família, às vezes, né, que frequentam aquela instituição que ele vai fazer. E aí, para fazer essa parceria, a gente tem um levantamento de dados para as instituições, que aí, né, a gente vê certinho o funcionamento da instituição, o horário e o responsável. A gente sempre pede que tenha um responsável com o telefone direto dessa pessoa, para a gente sempre falar com essa pessoa, né, para a pessoa sempre saber do que se trata, quem é o fulano, que conheça todos os que cumpram, né, na instituição. E aí a gente faz um levantamento das necessidades da instituição. As profissões, né, os trabalhos, o que ela precisa? Ela precisa de um eletricista? Ela precisa de eu preciso de um eletricista, de um pedreiro, um médico. Então, ela tem uma lista de necessidades. Porque quando a gente faz a nossa entrevista, a gente começa, né, a cruzar esses perfis. Então, assim, essa pessoa aqui é eletricista, aquela instituição lá precisa de um eletricista. Eu vou encaminhar essa pessoa para lá. Né? Porque aí vai ser útil para a instituição, né, que ela está precisando daquele serviço, e para a pessoa que vai cumprir lá, ela vai se sentir acolhida, ela vai se sentir útil na instituição. Né? Então, assim, o que a gente não quer é que a pessoa vá na instituição e fique lá e não tenha o que fazer, né? Então, assim, não é bom para ela, claro, né? Não vai fazer ela refletir, não vai fazer ela se sentir bem. E nem para a instituição, né? Que vai ter uma pessoa lá que não serve para nada. Pois é, até mandar alguém que, sim, por exemplo, está precisando de um eletricista, mandar a pessoa assim, você vai para lá, mas a pessoa não sabe fazer o serviço. Então,
é complicado. Essa triagem é importante também, né? É bem importante. E a gente trabalha com o que a pessoa sabe fazer. Então, assim, é muito bom quando tu chega num lugar que tu sabe fazer aquilo. Às vezes não é uma profissão, né? A gente também tem esse cuidado. Eu sou de profissão eletricista, mas eu toco violão, eu adoro e eu sei ensinar. Então, ela vai lá e ela pode ensinar violão. Né? Ela vai cumprir a pena dela, mas ela não precisa, às vezes, né, não precisa ter que trabalhar. Às vezes a gente imagina que a pessoa tem lá, tem que capinar, tem que fazer. Não, olha só que bom para a instituição ter um professor de informática, né? A gente já teve uma experiência assim, né? Uma pessoa que trabalhava com informática e ele foi lá e ele tinha uma pena de um tempo razoável e ele fez um curso de informática para os idosos. Então foi, né, muito útil para a instituição e para a pessoa também. E traz esse retorno para a sociedade também, né? Para a sociedade, Ok, André, a gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto a conversar novamente com a Andréia Bernardi, que é a coordenadora da Central de Penas Alternativas aqui de Itajaí. Aí uma estrutura bem interessante aí, porque realmente livra um pouco os presídios da superlotação e também tira essas pessoas desse ambiente de presídio, pessoas que cometeram penas leves aí. É um instante só. Olá, o Painel Univale está de volta. Hoje a gente está conhecendo um pouco como funciona a Central de Penas Alternativas aqui de Itajaí e também aí de mais 6 cidades em Santa Catarina. Eu estou conversando aqui com a Andréia Melo Bernardi, que é a coordenadora aí da Central de Penas Alternativas aqui da comarca de Itajaí. Andréia, qual é o perfil aí dessas pessoas que cumprem pena alternativa? A maioria é jovem, que se envolve com uso de entorpecentes, como é que é? Ou tem todo o perfil? Tem. O perfil é bem variado, assim. Tem jovens, né? A gente atende só adultos, então acima de 18 anos, mas tem jovens, tem todas as profissões, tem senhores, tem terceira idade, todos os tipos de idade e profissão também, assim. Acho que é interessante saber, tem serviços gerais, tem servente de pedreiro, mas tem professor, tem médico, tem advogado, tem empresário, tem lavrador, tem todo tipo de pessoa. Então, assim, eu gosto muito de falar, assim, que a gente tem que sempre pensar, lógico, a gente, né, tenta sempre fazer a coisa certa, mas, assim, ninguém está livre, sabe? Exato. Às vezes, de se envolver num acidente de trânsito, né? Lógico, tu não vai sair de casa pensando que tu quer fazer mal a alguém, mas, às vezes, tu se envolve num acidente de trânsito e acaba acontecendo alguma coisa, né? Não cuidou, não fez a revisão no carro e acabou provocando um acidente. Então, por isso que é bom a gente pensar, porque a gente tem esse distanciamento, né? É uma pessoa que cometeu um crime, está muito longe de mim. Mas às vezes não está, às vezes é alguém se a gente começar a pensar, alguém da nossa família ou da nossa convivência. Às vezes do dia a dia, né? O que ocorreu no dia a dia, né? Do dia a dia. Você falou até no intervalo que já chegam lá crimes, por exemplo, de calúnia cometidos pelo Facebook, é isso? Pelo Facebook, já estão sendo punidos. Eu acho que é interessante dizer, assim, Nossa. né? Porque a gente acha, não vai acontecer nada já. Então, há alguns que a gente acha meio... Imagina que vai acontecer, o meu cachorro atacou o cachorro do vizinho, né? Então, esse vizinho entrou com um processo e você vai ter que cumprir uma pena. Né? Imagina, as pessoas dizem, uma pessoa vou cumprir pena? Eu sempre... Estava dentro de casa, sem fazer nada. Então, algumas coisas acontecem que tu acaba dizendo, eu sou um criminoso, né? Então, assim, a gente tem que discutir um pouco, assim, esse criminoso, né? Então, assim, esse rótulo também, né? Esse rótulo, É por isso que é importante ter essa central, por exemplo, para que a pessoa cometeu o crime e não seja jogada lá no presídio, por exemplo, da Caianduba. Isso é importante, né? Tirar ela desse meio, porque... Na realidade, a gente não pode falar que é crime brando, porque na realidade é um crime, mas só que de menos, um grau menor, né, na realidade, né? A gente fala menor potencial ofensivo. Menor potencial, né? Então, para não colocá-lo naquele ambiente que a gente sabe que vai conviver com todo tipo de pessoa que comete crimes até graves, né? Assim, é importante dizer que aqui na nossa cidade a gente tem um presídio modelo, né, para o Estado, mas a realidade do Brasil não é essa. Não é essa, né? Então, assim, mas mesmo assim, né, mesmo que seja um presídio modelo, uma pessoa que foi presa, é muito mais difícil a ressocialização,
né? Como é um empresário, alguém que tem né, que tenha uma empresa, contratar alguém que já foi preso, as pessoas ficam meio assim, é difícil inserir essa pessoa de novo, que tem esse estigma de ex-presidiário, né? E aí também tem toda, como você falou, toda essa convivência que ela teve lá com pessoas que realmente, né, aí sim, que são criminosos, que cometeram alguma coisa muito grave e que estão lá e que estão, é uma escola, às vezes, né, algumas prisões é uma escola de crime, tu sai lá, PhD em crime, né? Porque aí tu conviveu com todo tipo de pessoa que realmente cometeu alguma coisa muito grave e que sai de lá não ressocializado, né? Além de também evitar aí a superlotação, né? Também. Com esses crimes de menor potencial ofensivo, também há um custo para o Estado, né? Um custo alto de um preso para o Estado, né? É muito alto. O custo de um preso hoje para o Estado é de R$ 1.950 por preso. Então, e de um apenado ou de um beneficiário que está cumprindo pena alternativa, o custo é R$ 73. Então é um custo muito menor. É para pagar realmente a estrutura, né? Para pagar toda a estrutura, daí depois tem, né, tudo que ele precisa lá dentro, atendimento médico, atendimento hospitalar, a estrutura do presídio e a família também. Geralmente a pena é de quanto tempo? Tem assim, determinado assim, 2 anos? Na verdade, para se encaixar em pena alternativa, a pena não pode ultrapassar 4 anos. 4 anos. Então é sempre menos de 4 anos. Né? Então aí ele tem que cumprir. Quando ele é condenado, ele tem que cumprir, normalmente o juiz determina 7 horas semanais, né? Que 1 hora equivale a 1 dia de prisão, então seria 7 horas por causa dos 7 dias da semana. E às vezes, né, ele tem um benefício também, quando a pena é maior que 2 anos, de dobrar esse número. Então, assim, ele pode cumprir, se ele tiver essa disponibilidade, até 14 horas semanais. Né? Ele diminui o tempo da pena, ele não diminui a pena, né? Porque os 4 anos, vamos supor, vai continuar o mesmo, só que ele pode fazer mais rápido isso, se ele tiver essa disponibilidade, assim. Agora, vocês fazem uma avaliação pós-cumprimento da pena, assim, ver se a pessoa, como é que ela voltou para a sociedade, como é que é feita essa avaliação? Existe um estudo com a família também? O nosso atendimento a gente estende à família, né? Não é só com o beneficiário. Então, se a gente percebe, né, que tem alguém da família que precisa de algum atendimento, a gente chama a família também, né, para conversar e para fazer alguns encaminhamentos, se necessário. E quando a pessoa termina de cumprir a pena, acho que é interessante dizer também, Almeri, que essa pessoa ela vai cumprir e a gente tem um acompanhamento pelo menos mensal. Então, ela vai na instituição e ela tem uma ficha de frequência. E todo mês ela tem que trazer essa ficha porque ela vale para aquele mês. Para trocar, para trazer as horas que ela fez naquele mês e pegar a ficha do mês seguinte, como se fosse uma folha a ponto. Por quê? Por que todo mês? Porque a gente conversa com essa pessoa todo mês, né? A gente tem esse contato, a gente não perde essa pessoa de vista. Ela vai, né? Porque antes ela ia e no final da pena ela trazia de volta. E né, com o programa não, ela tem que vir todo mês, né? Para a gente fazer esse monitoramento dela. E aí, no final da pena, a gente faz uma avaliação com o beneficiário e com a instituição, uma avaliação de término de pena. Para saber como é que foi para ela cumprir, como é que estava a vida dela durante esse cumprimento, na sociedade, na família, né? E como é que foi para ela na instituição, como é que ela se sentiu, e aí a gente faz uma avaliação, a instituição também vai avaliar aquela pessoa. Né? E aí a gente vê esses dados, assim, normalmente são muito bem avaliados, assim, né? E aí acontece... E às vezes a pessoa terminou de cumprir a pena e ela se sentiu tão bem acolhida, ela se sentiu tão bem ou se sentiu tão útil que ela continua lá prestando serviço. Como voluntário, né? Às vezes até a instituição contrata essa pessoa, né, para ela continuar lá, assim, gosta tanto e vê que aquele serviço é tão importante, né? O doutor Pedro, que é o juiz corregedor, né, do presídio, Sim. Ele falou que os presos que trabalham têm um índice de reincidência aí que diminui muito, né? Bastante. Vocês têm algum estudo aí também Temos. sobre a reincidência nas penas alternativas? Temos. No estado, a nossa reincidência é de 2,14. Mas aqui em Itajaí, a nossa reincidência é menos de 1%. A gente atendeu nesse um ano e pouco que a gente está com a central, quase 2, em torno de 400 processos. E a gente teve 3 reincidências. Então, é muito pequeno, assim, o nosso índice de reincidência é muito pequeno. Né? E aí, desses 400, a gente fez em torno, nesses
quase 2 anos, em torno de 2.500 atendimentos, assim, né? Porque a gente chama a família, chama de volta, e a gente também tem alguns projetos, assim. Pois é, você estava conversando no intervalo sobre esses projetos, inclusive envolvendo a família, né? Que projetos são esses da Central? Tem um que é o Diálogo em Família, que esse projeto acontece também em todas as centrais, esse ano ele está acontecendo, o ano passado a gente fez um projeto piloto, né, para ver o funcionamento, então é em parceria com a Secretaria de Educação, né, Secretaria Municipal de Educação e Saúde, e até um projeto de extensão da Univale, que é o projeto Escolhas. Ano passado a gente teve essa parceria muito boa. Por quê? Né? Esse projeto surgiu porque a gente percebe na nossa entrevista que essas pessoas, a maioria delas, elas tiveram algum envolvimento ou pelo menos experimentaram algum tipo de drogas, a gente fala, né? Drogas é álcool, porque quando a gente fala drogas, a gente sempre imagina as que são ilegais, né? Mas tem um monte de drogas aí que são legais, inclusive remédios e tal. Exato, aí a bebida alcoólica, a cerveja que é liberada à venda, ou outro tipo de bebida alcoólica que a pessoa ingere e dirige também, né? E pode cometer um delito. Acaba cometendo. Né? E aí a gente percebe que é muito cedo. 13, 14 anos, assim, a gente ficou assim, nossa, a gente não imaginava que fosse tão cedo. E aí esse projeto Diálogo em Família é um projeto para os pais de alunos, né, do ensino fundamental, então assim, antes dessa idade, né, um projeto de prevenção. Então assim, a gente fala com esses pais e para ensiná-los, ou né, para trocar experiências da melhor forma de conversar com nossos filhos. Né? Então, assim, como é que eu vou falar sobre drogas com meu filho, sobre criminalidade? A gente fala das influências da mídia também, né? Porque hoje a gente percebe que a mídia meio que normaliza uma coisa que não é normal. Eu vou tomar um copo de uísque para relaxar. Isso parece que é normal, né? Exatamente. E eu vou tomar um remédio para dormir. É normal? Não, não é normal, né? Então, assim, precisa de substâncias para tudo. A gente tem isso dentro da gente, a gente pode, né, se autorregular, eu posso tentar me acalmar sozinho, não preciso de uma substância. Exatamente. Né? Então, assim, e também a gente fala, né, a gente tem 3 temas, assim, principais que a gente fala, 4 na verdade, que são o desenvolvimento da criança, né, e do adolescente, os comportamentos físicos, né, psicológicos. Aí a gente fala sobre sexualidade, que também os pais hoje, a gente parece que não, mas ainda tem muita dificuldade em falar sobre isso com as crianças. Aí a gente fala sobre o uso e abuso de substâncias e a relação com a criminalidade, porque é o que a gente, né, vive na central de penas, então a gente também alerta os pais, olha, né, tem muitos crimes que estão ligados com o uso de substâncias. Né? Às vezes, como tu falou, do acidente de trânsito, a maioria tem alguma substância, tem o álcool por trás ou alguma outra substância. E essas influências da mídia no comportamento, assim, da criança e do adolescente. Então, é feito nas escolas municipais. Esse ano a gente vai fazer de novo em 8 escolas. Né? A gente está só aguardando com o projeto Escolhas, algumas questões burocráticas. É interessante o projeto normal. Escolhas, né? Assim, muito... É muito bom, assim, porque eles têm uma didática muito interessante para falar sobre drogas, né? Porque é concurso de farmácia. E, na verdade, é curso de farmácia, psicologia e design e medicina. Então, assim, cada tema é falado por um especialista na área. Né? E que tem uma didática muito boa, assim. Então, o projeto piloto do ano passado foi muito bem avaliado. E esse ano a gente fez a apresentação do projeto na reunião dos diretores e a gente teve mais de 30 escolas interessadas em fazer. Bacana. Né? Foi bem interessante. Bem interessante. E essa extensão à família também é bem interessante, né? Assim, até tem uma instituição aqui que cuida de terapia ocupacional e para a recuperação de drogados. E eles trabalham também com a família, uma instituição religiosa. E a gente já vivenciou isso e é interessante o envolvimento da família também. Envolver a família nisso. Né? É a base de tudo, né? Ainda mais a gente que está fazendo esse trabalho para pais de crianças, né? Então, assim, tem que vir de casa essa informação. Exato. Né? Então, assim, o que meu pai vai falar, porque, assim, é muito comum dizer, droga é ruim, droga não é boa. Né? Mas aí a criança, o adolescente, ele vai um dia experimentar e ele vai ter uma sensação boa. Daí ele vai dizer, meu pai não sabe de nada, ele diz que droga não é bom, né? Então, assim, é explicado isso. O que a droga causa, né? Qual é a sensação e aí por que ela é ruim depois, né? Mas assim, se tu for falar droga é ruim, não é bem assim.
porque se fosse tão ruim, não tinha tantas pessoas envolvidas, né? Exatamente. Isso é apenas alternativas, surte mais efeito do que pagar uma certa quantidade de cestas básicas. Surte. A gente percebe assim que para a vítima, né? Então assim, saber que a pessoa só pagou uma cesta básica também tem, né? Tem essa sensação de impunidade. Mas assim, para a pessoa que cumpre uma prestação de serviço à comunidade, é muito diferente de ela só pegar e pagar e dar lá. Ela não se envolve. Porque né? a reincidência pode ser depois maior. Maior, porque ela também... É tão fácil pagar a cesta básica. Né? Então, assim, ela acaba se envolvendo com a prestação de serviço, com a comunidade, com a instituição. Né? Ok, André, queria agradecer a sua presença aqui. Parabéns aí pelo trabalho. A gente torce, né, que os delitos de, como você falou, de menor poder... Potencial ofensivo. De potencial ofensivo, né? Assim, realmente o juiz conceda a pena alternativa para que essas pessoas voltem à sociedade e prestem um serviço também para a comunidade, né? Obrigado pela sua presença aí, Andréia. Muito obrigada pela oportunidade. O Painel Univale fica por aqui. Até o próximo programa.